Oi, eu sou a Drica e hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li este ano até junho. Antes da gente falar propriamente sobre os livros, eu queria dizer que, de certa forma, às vezes, um pouco, eu fico meio assim de fazer tag de livro, porque eu não leio tanto assim quanto eu vejo as pessoas lendo na internet, sabe? Eu vi alguns vídeos dessa tag de 50% e gente lendo 50 livros. Ainda isso não faz parte da minha realidade, sabe? Por enquanto, pelo menos, quem sabe um dia. Então eu queria deixar isso claro, assim, que eu não sou uma grandíssima leitora, muito menos uma leitora que lê clássicos e coisa arada. Mas talvez eu passe a ler, porque esse ano ainda não tem nenhum favorito. 2024 pra mim é o ano que eu voltei a ler. E voltar a ler quer dizer que um dia eu parei. E eu parei lá nos meus 16 anos de ler, porque quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em letras e tinha que ler muita coisa para faculdade, principalmente coisas acadêmicas. A gente tinha que ler também literatura, né? Literatura brasileira, internacional, enfim. Então a leitura para mim passou a ser uma obrigação e uma coisa tão chata que eu parei de ler o que eu costumava ler, que era fantasia, romance e adolescente, né? Porque entrei na faculdade com 17, 18 anos e foi aí que eu parei de ler. Hoje eu tenho 27 anos. Nesses anos todos, então, eu meio que só fiquei estudando e lendo coisas acadêmicas. E isso me tirou muita vontade de ler, sabe? Eu tava presa, assim, num limbo que, por mais que eu tentasse abrir um livro, não ia pra frente, não conseguia. Eu queria fazer qualquer outra coisa. E como eu disse, 2024 foi o ano que eu voltei a ler. Eu falei com uma amiga minha, Luísa, e ela falou que se eu lesse Crepúsculo, eu ia conseguir voltar a ler. Aí ela me emprestou a cópia dela, da mãe dela ainda, de Crepúsculo. Eu quis fazer um vídeo até tipo 24 horas lendo um livro, mas eu não consegui ler em 24 horas, eu li em 2 dias. E realmente foi uma leitura assim que eu consegui, que foi rápida e foi tranquila. E aí, quando eu terminei de ler Crepúsculo, eu li o primeiro livro do ano, que foi esse aqui, O Único Destino dos Vilões é a Morte, o volume 1, que foi assim, eu não vou tirar todo o mérito de Crepúsculo, mas esse livro fez com que eu tivesse vontade de continuar lendo outros livros. Ele é parte de uma série de 5 volumes. Não saíram todos os volumes ainda, não foram publicados. Para quem já viu outros vídeos aqui do canal, sabe que eu gosto muito, muito dessa série. Esse livro aqui tem os manuais dele, que foi assim, manual foi uma coisa que foi a única coisa que eu li durante esse período aí de anos que eu fiquei sem ler. Eu li manual, que é mangá coreano. Eu li de monte, assim. Se dá pra considerar isso uma leitura, porque eu acho que sim, né? Tipo, mangá também é leitura. Então, tecnicamente, eu não parei de ler. Mas tem o manhwa que é meu queridinho, assim, que tem uma história muito incrível. E aí a editora New Pop fez a tradução das novels que a autora fez, né? Que deram origem ao manhwa. Conta a história de uma moça que sempre foi maltratada pelos irmãos, tem um padrasto horrível e... Não é padrasto, é pai mesmo. E aí ela finalmente consegue independência e vai pra faculdade e consegue um dormitório na faculdade, ou perto ali da faculdade. E aí, na faculdade estão falando de um jogo mobile, assim mesmo, no celular. E é um jogo otome, no caso desses de namoro, sabe? Que você tem que escolher o seu personagem. Tipo, você conhece vários personagens, escolhe o mais bonitinho, que você mais gosta, e segue uma rota no jogo
pra namorar ele e ter um final feliz com ele. E estão falando muito sobre esse jogo, ela não dá nada primeiro, mas quando ela vai pra casa, ela baixa esse jogo no celular dela e ela fica a madrugada inteira jogando. E esse jogo tem um modo fácil, que você joga pela heroína do jogo, a protagonista. Esse modo fácil tem algumas vantagens, tipo, cada personagem tem uma porcentagem de 0 a 100% de afeição por você que tá jogando. Então, no modo fácil, essa porcentagem tipo, já vem com 15%, 30%, e você só tem que conquistar o resto. No modo difícil, você joga com a vilã do jogo. E a vilã tenta conquistar também esses personagens, mas é muito difícil e ela acaba sempre morrendo. E essa moça joga, então, esse jogo tanto, e ela se identifica muito com a vilã, porque a vilã também é maltratada pelos irmãos e pelo pai. E o livro começa, então, de fato, quando ela dorme e ela acorda dentro do jogo, no modo difícil, sendo a vilã. E ela sabe que para ela morrer é um piscar de olhos. Então ela tem que fazer escolhas, falar as coisas certas para conquistar algum personagem para se livrar da morte. Eu dei 4 estrelas no Scooby porque, assim, eu tô esperando o livro da minha vida ser 5 estrelas. Eu acho que não sei se existe um livro que eu li que eu daria 5 estrelas redondinho. Tô no aguardo ainda. Aí o segundo livro que eu vou falar é um livro sobre escrita que se chama Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Eu fiz um vlog sobre esse livro, no caso uma resenha em formato de vlog, que eu vou deixar aqui em cima nos cardzinhos pra quem quiser dar uma olhada e saber mais sobre do que se trata esse livro. Mas assim, pra quem gosta de escrever, eu acho que é um livro excelente, assim. Eu ainda quero ler ele e fazer marcações, porque eu fiz pouquíssimas marcações. Eu fui engolindo esse livro de tal forma que eu não me dei tempo nem de fazer marcações nele. Mas basicamente a autora, ela cria quase um método, não sei se eu posso chamar assim, mas ela cria uma expressão para se referir à forma com que a gente escreve o texto, que é a escrita afetuosa, o texto afetuoso. E é afeto no sentido de carinho, de atenção que a gente dá à escrita, e afeto também no sentido de afetar a pessoa que lê, justamente porque tem esse afeto, esse amor. Eu acho que eu só não dei 5 estrelas pra ele porque, pra mim, ainda é um livro um pouco utópico, idealista, sabe? Mas não vejo problema no livro ser um pouco assim. Só não é exatamente o que eu mais gosto no livro sobre escrita. Porque eu acho que para ligar esse botão de afeto incondicional que a gente tem pelo texto, ao mesmo tempo que a gente encara ele como um trabalho e muitas vezes uma obrigação, é difícil, sabe? Conciliar esses dois sentimentos dentro da gente. Então, eu acho que nem sempre a gente vai conseguir dar 100% num texto e tá tudo bem. Mas concordo que os textos que a gente se doa, a gente mergulha, a gente dá o nosso 100%, acabam ficando melhores. E talvez são esses textos que toquem o coração das pessoas mesmo. Aí depois eu vou ver na minha colinha aqui, porque tem muitos livros que eu ouvi e não li esses meses. Aí depois eu ouvi audiobook de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e gostei muito, achei muito divertido. Foi um livro que me prendeu demais, porque eu geralmente ouço os livros quando eu tô na academia, fazendo meu treino. E se não é um livro que me prende, eu começo a prestar mais atenção no que tá acontecendo em volta de mim e acabo não ouvindo, tendo que voltar atrás no livro. E esse livro não, ele me prendeu 100% do tempo. E pra quem não conhece, conta a história da Elizabeth, que é uma moça assim, ela não chega a ser pobre, mas ela é mais simples, assim, a família dela é mais simples. Mas eles têm empregados, eles têm casa, terras e tudo mais. Só que, em contrapartida, o pai romântico do livro dela é super rico, tipo, muito rico. Ele é muito orgulhoso, né? Os dois são muito orgulhosos, eu acho que a Elizabeth
é orgulhosa de quem ela é, do que ela pensa, do que ela aprendeu nos livros. O Darcy é orgulhoso dos bens que ele tem, também de quem ele é, dos princípios, valores dele. Eu acho muito icônico esse momento em que ele admite que gosta dela, mas chama ela de pobre, sabe? É um romance divertido. Só o que eu não gostei foi o final, porque às vezes você acompanha um casal por tanto tempo durante o livro e você quer que eles tenham um momento casalzinho, né? Tipo assim, umas falas assim que não servem pra nada, além de mostrar que eles se amam, que eles estão juntos e tudo deu certo. Só que esse livro, ele me lembra muito assim um conto de fadas, porque é meio que eles ficaram juntos e viveram felizes para sempre. Sabe, é isso? Então você vai acompanhar toda uma jornada demorada até as últimas páginas. Então o final só que eu queria um pouquinho mais do sabor do Felizes para Sempre, sabe? Aí outro audiobook que eu ouvi depois desse, que eu comprei daí a cópia pra mim, porque eu queria muito essa edição especial de Corte de Espinhos e Rosas, que eu acho assim maravilhoso de lindo. E assim, eu gostei bastante, principalmente do começo e do fim. Teve mais ação. Quando eu leio um livro de fantasia, eu gosto muito que tenha ação, muita ação nele, sabe? A parte do meio desse livro, ele é mais morno, assim. Pra quem não conhece, conta a história da Fairy. Eu falo Fairy porque eu sou muito brasileira, sabe? Enfim, não sei se pronuncia Fairy, mas eu falo Fairy, vou falar Fairy. A Fairy, ela era de uma família abastada que faliu por vários motivos lá. E agora eles vivem assim numa cabana na floresta, numa vila bem simples. O pai dela tem uma... Agora eu confundi com o pai da moça que é do outro livro que eu li. O pai tem algum problema que ele não pode trabalhar, eu acho. É porque eu li Assistente do Vilão e é o mesmo começo da história. Tipo, é uma moça que cuida da família, porque o pai, a mãe não tem e o pai não tem condições de trabalhar. Eu sei que do Assistente de Vilão é porque eu acho que ele tá doente. E o da Fairy, eu acho que é por causa da perna dele, que foi arrancada ou machucada, alguma coisa assim. A minha memória é péssima. E aí, certo dia ela estava caçando na floresta. E nessa floresta tem lobos, mas tem lobos também, tipo, lobos normais, animais, e lobos que são fadas. São homens e mulheres que se transformam em lobos. Porque são fadas e têm esse poder de transformação. Fadas feéricos. Eu não sei se os feéricos dá pra definir eles como fadas. Mas enfim, é o povo feérico. E daí ela mata um lobo que era um feérico. E aí tem um contrato que se diz que você deve pagar uma vida com outra. Então, o amigo desse lobo, que no caso é o protagonista, ele vem até a casa da Fairy e fala que vai matar todo mundo. Só que daí ela pede misericórdia e ele fala então que ela tem que ir com ele para essa outra parte do mundo, o mundo dos feéricos, para pagar a vida do amigo que morreu com a vida dela. Mas ela vai ficar viva, mas ela tem que ir com ele. E meio que começa assim o livro, sabe? Tem toda uma trama, né? Não é só romance, é tipo uma trama de uma doença que tá se espalhando. Ou é do outro livro da doença? É, de uma maldição. Gente, esse livro é muito igual. Agora que eu tô falando, o Assistente do Vilão é igualzinho esse aqui, só que com outras coisas, assim. Nossa vida. Mas enfim, é de uma protagonista que se mostra cada vez mais forte e determinada a lutar. Primeiro para voltar a ver a família dela e quando ela se apaixona a lutar pelo amor dela, né? Acho bonito, legal, é um bom entretenimento.
Aí depois eu li Cartas a Theo. Esse eu fiz algumas anotações. Eu fiz até um tanto, aí eu desisti. Eu não sou boa de fazer anotação, marcação. Eu gosto de ler, só ler, sabe? Cartas a Theo eu li porque eu tô escrevendo um livro. E é um livro que tem muita arte, assim. O personagem principal, o Luca, ele é muito ligado à arte e ele adora Van Gogh. Então eu li pra entrar mais na mente do meu personagem. Mas é uma leitura, assim, que vale muito a pena, eu acho, porque a forma como o Van Gogh fala da vida e das coisas, da natureza, das cores, a forma que ele descreve, assim, mas é como se a arte das imagens encontrasse a arte das palavras e aí ele soubesse juntar essas duas, sabe? Porque na medida que ele vai descrevendo os quadros dele, ou os quadros de outros artistas que ele gosta, que ele admira, ele vai criando cenários, assim, que são muito fáceis de imaginar e cenários mentais, assim, muito lindos, sabe? Eu gostei muito disso. A única parte ruim desse livro que eu achei é que tem muitas referências. Ai, desculpa meu cachorro latindo, gente. Tem muitas referências a esses artistas da época que o Van Gogh ficava sabendo, que ele via em museus, galerias e tudo mais. E aí ele fala muitos nomes que você não sabe o que são, quem são. Então, se você quiser ler isso e entender 100% das referências de Van Gogh, você tem que ler assim com o Google do lado, para você ficar pesquisando sobre as obras que ele fala e sobre os pintores e autores de livros também que ele lia, porque como ele está escrevendo as cartas pro irmão dele, e o irmão dele vendia quadros numa galeria, ele não tratava de explicar assim como se fosse uma pessoa que não soubesse nada de pintura, né? Ele falava pro irmão, um conhecedor de arte e de literatura. Então, ele não dá detalhes. Ele só fala, é aquele quadro que tem isso, aquilo. Ou aquele pintor que usa técnica tal e tal e tal. Mas eu acho que, tipo assim, eu não pesquisei tudo. Pesquisei alguns quadros só pra eu dar uma olhada à imagem que ele estava se referindo. Mas mesmo com isso, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, que eu gostei muito de fazer e que eu quero fazer de novo, eu acho, talvez em algum momento, e fazer mais marcações. Por causa que ele fala muito sobre a vida de uma maneira que me faz refletir muito, assim. Assim, qualquer marcação que eu pegar aqui vai ser linda e melancólica também, porque coitado, ele não tava bem, né? Mas tem uma marcação aqui que eu abri e que já gostei de novo, eu tinha esquecido dessa frase, já amei, Um pássaro na gaiola durante a primavera sabe muito bem que existe algo em que ele pode ser bom. Sente muito bem que há algo a fazer, mas não pode fazê-lo. Eu acho que ele sabe descrever a depressão como ninguém. E a vontade que ele tinha de fazer as coisas eu me identifico muito por causa que eu tenho depressão e às vezes eu sei o que é sentir muita vontade de fazer uma coisa, mas o teu corpo, a tua mente não te permite chegar lá, fazer as coisas do jeito que você sonha, sabe? Aí depois disso eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira, achei maravilhoso. Eu não sei se eu cheguei a dar 5 estrelas, mas acho que esse é sim um livro 5 estrelas, ou 4,5, 4,75. Eu com certeza vou ler de novo para fazer marcações, porque é de uma beleza a escrita dessa mulher que é maravilhosa. E assim, esse livro me parece ser uma grande fofoca, porque você vai descobrindo a história desse um indivíduo e daquele outro. Parece que não é um livro exatamente que tem um protagonista ou dois. Parece que todo mundo que ela cita nesse livro é de alguma forma protagonista, sabe? Se conecta muito com os personagens. Eu achei algumas coisas assim, tipo,
pesadas no sentido de eu ser muito envergonhada e esse livro ser sobre uma prostituta. E tipo assim, é uma prostituta que sabe que é ser prostituta desde que é criança praticamente, sabe? Desde adolescente. Ela tem uma mentalidade, as coisas que ela pensa, como ela age, que nossa, às vezes eu tinha vergonha de ler, ficava assim, incomodada, sabe? Mas eu acho que um livro que é bom, ele incomoda mesmo. Mas enfim, é sobre essa prostituta que ela se apaixona por um homem que já tem uma mulher, mas o relacionamento deste homem e desta mulher é bem conturbado por uma questão bem trágica. Sem dar spoiler, eu acho que é isso que eu consigo falar. Porque esse livro é tão complexo que se eu for falar sobre ele, acho que eu vou acabar dando spoiler, sabe? E eu fico de cara como ele pode ser tão cheio de vida, tão complexo e ser tão fino assim, sabe? Tipo, tudo coube certinho aqui nesse tanto de páginas que foi perfeito para caber tudo que precisava caber. Eu indico muito essa leitura. Aí depois eu li Assistente do Vilão. Não gostei. Eu vi uma resenha de uma moça que eu sigo aqui no YouTube que faz conteúdo sobre livros e ela falou, nossa, muito bom, muito leve, já tá nos meus favoritos desse ano. Eu pensei, nossa, quero ler também. Daí eu comprei pro Kindle e li no Kindle e não gostei. Assim, conta a história de uma moça que ela é o sustento da casa dela também. Eles moram numa vila, assim, é meio que de época a história. E ela perde o emprego dela e ela tá desesperada pra achar um emprego. Ela não conta pro pai dela que ela perdeu o emprego. E quando ela diz que ela vai trabalhar, ela tá procurando emprego. Um dia desse ela tava vagando, assim, não conseguiu achar emprego nenhum. Dela se meteu na floresta e foi andando e pensando. E aí ela deparou lá numa situação de fuga do vilão. Tipo, o rei tá atrás dele, enfim, ele é um grande vilão. E daí ela fala pro vilão que tá sem emprego. E o vilão oferece um emprego pra ela como assistente pessoal dele. Aí é nesse livro, que eu falei que era no outro, mas é nesse que tem uma doença que tá se espalhando, o pai dela tem essa doença. Tipo assim, é uma história interessante. Eu fiquei muito interessada pelo plot, sabe? Tipo, você ouve assim, assistente do vilão, poxa, eu quero ver como é que é essa história. Só que eu achei que a escrita é muito rasa, não sei explicar, tipo, como se ela fosse quase infantil, muito lúdica, muito adolescente. E será que esse é um livro para adolescente? É para jovem adulto ou adolescente? Ou criança? Para criança acho que não é, por causa que tem muita coisa forte no sentido, tipo, o vilão faz maldade, ele mata, ele pendura a cabeça decepada no prédio dele, lá no castelo dele. Ele faz coisas horríveis, mas eu não consegui sentir medo do vilão em nenhum momento. No fundo, é pra gente ver que o vilão não é exatamente um vilão, que ele na verdade tem um bom coração e tudo mais. Ao mesmo tempo, a protagonista ela tem um quê de maldade, assim, de se satisfazer fazendo algumas maldadezinhas inocentes. E eu acho que ai, não sei, ficou forçado. Ai, não sei explicar. Eu não gostei, assim. Eu acho que se fosse uma outra escrita, se fosse a mesma história contada de um outro jeito, eu ia amar. Mas, ai, eu não sei, eu queria uma malvadeza mais vilanesca, assim, desse vilão. Eu queria ficar com medo dele de verdade. Queria que o negócio fosse meio dark, assim, pelo plot, sabe? Mas não é nada disso. É super leve. Mas pode ser que eu só esteja adulta demais para ler uma coisa assim. Aí depois eu ouvi audiobook dos 4 Grandes da Agatha Christie. Tem também um vlog de leitura sobre esse livro e não gostei também. Nossa, esse foi assim, acho que o pior que eu li. Não foi. Foi? Tem 2 que eu li que eu odiei esse. E ó, eu adoro Agatha Christie. Eu leio. Na minha época adolescente, era o que eu mais lia. E não sei se eu cresci, amadureci e perdi o gosto por Agatha Christie, ou
mas eu acho que é o caso desse livro específico mesmo. Eu ainda quero ler outras coisas da Agatha esse ano pra ver se fui eu que mudei ou só se eu achei um livro ruim dela. Os Quatro Grandes conta a história do detetive Poirot, né, que é personagem de quase todos os livros da Agatha Christie. E certo dia ele tá na casa dele e daí alguém invade a casa. É um homem que parece meio doido, assim, não fala coisa com coisa, mas ele fica repetindo os quatro grandes, os quatro grandes, os quatro grandes. E aí ele segue uma pista atrás da outra para descobrir quem são esses quatro grandes e o que eles estão fazendo. Eles são quase que fosse uma máfia mundial que querem dominar o mundo. É uma coisa, parece que de desenho animado, sabe? Tem muita referência de coisas da China, personagens que são chineses e tudo mais. Achei que eles são muito estereotipados e também achei que o livro é um pouco machista. Se você quiser ver eu macetando o livro, tem um vlog pra você assistir, que eu falo bastante daí por que eu achei machista e tudo mais. Aí depois disso eu li Trono de Vidro. Trono de Vidro é da mesma autora de Corte de Espinhos e Rosas. E na verdade eu ouvi também. Foi outro audiobook que eu ouvi. Eu gostei muito, assim. Eu não tava esperando muita coisa. Talvez seja por isso que eu gostei, porque eu não criei expectativa. Eu acho que eu cheguei a dar 4 estrelas. Se não dei 4, foi 3,5. Porque eu sou um pouco exigente, assim, pra dar 4 porque eu gostei muito, sabe? Trono de Vidro conta a história de uma menina que ela foi criada desde muito cedo para ser uma assassina. Mas daí ela foi pega, capturada, levada para um lugar onde tem minas e posta para trabalhar lá para extrair minério dessas minas. O livro começa quando alguém vem retirar ela dessas minas para levar ela para ter uma conversa com o príncipe herdeiro, e esse príncipe herdeiro faz uma proposta para ela. Ela tem que ser a campeã dele numa competição contra vários outros assassinos e ladrões e caras malvados. E essa competição, quem ganhar vai ser meio que quem vai fazer todo o trabalho sujo do rei. Tipo, se o rei precisar assassinar alguém, precisar perseguir alguém, torturar alguém, vai ser essa pessoa que vai ganhar a competição, que vai fazer isso pelo rei. E se ela topar participar dessa competição, ela vai precisar trabalhar só por 6 anos como a capanga do rei, e depois ela tá livre para sempre, mesmo que ela estivesse antes condenada a morrer lá nas minas. Então é muito interessante ver cada disputa da competição acontecendo, os assassinos serem eliminados, alguns morrem, outros vão embora, enfim. Não vou falar mais nada, porque senão é spoiler. E dela fica melhor amiga de uma princesa, tem vários mistérios assim, e ela descobre que tem um motivo maior para ela estar lá no palácio. Eu gostei bastante. Eu fiquei presa o tempo todo, assim. Eu ouvi o livro muito rápido. Foi o único que eu, assim, fui madrugada dentro escutando, porque eu não conseguia parar de escutar. Eu queria muito saber quem que ia pra próxima disputa, com quem que ela ia lutar, qual assassino ela ia vencer. E eu acho que é uma protagonista muito forte, muito diferente dessas protagonistas, assim, que são mais meigas e tal. Eu acho que é um exemplo bom de protagonista empoderada. Porque o próximo livro é um exemplo ruim de protagonista empoderada, que é Coroa de Sombras. Eu tô nessa vibe bem de fantasia, né? Como deu pra ver. Fui buscar um chá. Esse aqui é de camomila, maçã e canela. Eu acho muito bom porque parece que eu tô cheirando uma torta de maçã. Eu comecei o vídeo quando tava no pôr do sol e agora tá escurecendo, então eu vou falar rápido. Ou será que eu ponho uma luz? Peraí. Ai, gente, eu ainda não tenho os equipamentos necessários pra gravar de noite. Enfim, o outro livro que eu falei, Coroa de Sombras, que é um exemplo péssimo de protagonista empoderada, também é uma fantasia de época. O que eu achei, pessoalmente, minha opinião, foi que era pra ser uma mulher empoderada, mas ela acabou sendo uma
uma mulher tóxica, sabe? E meu último vlog de leitura é sobre esse livro. E assim, eu acho que a autora deu um tiro no pé tentando fazer uma mulher que é dona de si, que não precisa de ninguém, não precisa de homem. A história dessa protagonista, dessa moça, é que ela quer seduzir o Rei das Sombras. E ele é o Rei das Sombras porque ele tem um poder das sombras lá. E daí quer matar ele pra tomar o reinado pra ela. Eu li outros livros já em que a protagonista era uma vilã, né? Por exemplo, desse do único destino dos vilões é a morte. Ela tá no papel de vilã, então ela tem que fazer algumas coisas de acordo com a vilã. Trono de Vidro. A menina é uma assassina, sabe? Ela não tem escrúpulos. E eu gostei desses livros, mas eu não gostei desse. Não sei, ela é muito fútil. Não sei, achei é uma personagem assim, mais ou menos insuportável. Aí depois que eu li esse livro, eu li este aqui, que é o volume 2 de O Único Destino dos Vilões é a Morte. Achei maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto dessa história pelo enredo, pelo plot. Não é pela escrita, porque eu acho que a escrita poderia ser melhor. Eu não sei se é porque não foi traduzido bem, mas não acho que é uma tradução ruim. Originalmente é coreano, mas eu acho que, no caso, a editora traduziu da tradução do inglês. Então, assim, quando já é a terceira tradução, pode ser que não fique tão perfeito assim, sabe? Na minha opinião. Coisa de onomatopeia. Tem muita onomatopeia. Cada coisa que faz barulho tem um blam, um nheque, um tum. E às vezes é uma onomatopeia que talvez faça sentido em coreano ou em inglês, mas em português não achei tanto sentido em algumas coisas, sabe? Tipo, qualquer página é fácil achar uma onomatopeia, tipo splish, splish, crack, crack, croque, crack, sling. Não gostei muito, isso não me agradou. Mas como eu gosto muito dessa história, eu, assim, engoli esse livro também. Aí depois eu ouvi um audiobook, assim, que foi polêmico pra mim, que foi um livro nacional, que se chama O Garoto no Alto da Torre. Acho que é Vinícius Fernandes o nome do autor. Eu achei que tem uma escrita boa, sim, mas parou por aí pra mim, sabe? Agora acabou a bateria da câmera. E eu vim aqui carregar ela perto da tomada pra eu gravar enquanto carrega. Mas enfim, Garoto no Alto da Torre foi... Eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens. Parecia que os personagens eles foram criados só pra um ficar com o outro. E não pra eles serem eles mesmos, existirem por si próprios, sabe? E apesar da escrita bem feita, eu não senti essa conexão assim com ninguém. Eu acho que a personagem que eu acabei mais gostando, que pra mim foi a personagem mais complexa e parecida com alguém na vida real, foi uma das vilãs da história. E outra coisa que acontece é que o livro ele tem um final trágico, mas ele não tem nenhum aviso de gatilho sobre esse final. Então eu acho que teria que ter um aviso no começo, porque eu acho que a pessoa ela tem o direito de saber se ela vai acabar encontrando no livro alguma coisa que ela não tá pronta pra ler, algum gatilho muito forte pra ela. Aí me incomodou que não teve aviso, sabe? E assim, mesmo se não tivesse e o autor não quisesse colocar esse gatilho, eu acho que então ele teria que preparar o leitor de certa forma para um final ruim. Eu acho que eu entendo o lado do autor no sentido de fazer uma história que todos acreditam que vai acabar bem, só que acaba mal. Isso é a vida real acontecendo. Muitas histórias acabam mal na vida. Mas eu acho que quando se trata de um livro, quando esse livro vai acabar de um jeito trágico, acho que precisa ter uma preparação antes, uma complexidade maior da história, dos personagens, da trama. Eu não sei explicar muito bem o que falta, mas pra mim eu acho que pra ele sustentar esse final,
Ele tinha que ser uma história forte desde o início. E não forte trágica, mas forte, sim. Complexidade, uma certa tensão de que as coisas poderiam acabar ruins. Mas eu não sentia essa tensão, eu não conseguia acreditar que ninguém ali no livro ia fazer um absurdo acontecer, nem nada do tipo, nenhum dos personagens, assim. Eu não vou dizer que é um livro que eu odiei, mas também é um livro que eu não gostei. Tem outro livro do mesmo autor que tem na Audible pra ouvir, e eu acho que vou querer ouvir para ver mais do autor, se pra mim foi só esse livro que eu não curti, ou se é o autor mesmo, o estilo que eu não gostei, enfim. Aí o próximo livro também é um audiobook que eu gostei bastante, que se chama Silêncio. É como se fosse uma distopia, mas é uma fantasia. Eu acho que para quem se interessar e quiser ler, tem que ter isso em mente, assim. Não esquecer que é uma fantasia, porque o livro todo parece que você tá lendo uma distopia. E aí você vai criando certas expectativas pro final. Mas daí você se surpreende porque o final é fantasioso, é fantástico e não realístico e distópico, sabe? Eu acho que eu encontrei muitas resenhas negativas desse livro por conta disso. Mas o gênero que a autora se propôs a fazer é fantasia. Conta a história da Faye, que ela é uma moça que mora num vilarejo no alto de uma montanha. Esse vilarejo é super pequeno, lá não tem como plantar comida, nada de comida floresce lá, tipo assim, é tudo pedra. O que eles fazem para sobreviver é trocar minérios, que eles mineram nas minas dessa montanha, e aí desce um cabo com minérios para uma cidade lá de baixo, e essa cidade lá debaixo da montanha manda comida. Mas é uma comida muito pouca, assim, mal dá pra alimentar todo mundo da vila. E nessa vila tem um detalhe interessante, que todas as pessoas são surdas. Elas perderam a audição há muitas gerações. E também, aos poucos, estão ficando cegas. Essa personagem principal, ela é uma artista que faz registros escritos e ilustrados para dar notícias diárias pro povo da vila. Então é como se fosse um jornal diário. Ela e outros artistas tem um sistema de castas nessa vila, uma hierarquia muito forte, assim. E os artistas são considerados os mais, assim, maioral. Só que a Faye, no comecinho do livro lá, já, não é spoiler, mas ela recupera a audição. E com isso, junto com essa audição, vem muitos questionamentos em relação às castas, em relação a essa hierarquia, a pobreza, a falta de comida, ao sistema daquele pequeno mundo que existe naquela vila. E ela, junto com um minerador de quem ela gosta, por quem ela é apaixonada, mas ela não pode ficar, porque mineradores não podem ficar com artistas, eles vão quebrar regras, tentar descobrir o mistério por trás, tanto da falta de audição, da doença que tá deixando todo mundo cego, e do mistério por trás, porque das coisas serem do jeito que são na vila, eles vão em busca disso, sabe? Numa aventura. Eu achei um livro super interessante. Ele é curto. Eu sinto que até poderia ter mais desenvolvimento, mas eu achei, assim, que deu pra... que tá crível, assim, sabe? Mesmo no curto espaço de desenvolvimento que teve. O que me faltou, o que eu não gostei, foi algumas cenas de ação que eu achei muito paradas, muito mornas, assim. Quando eu leio alguma coisa de ação, eu espero uma coisa mais chocante, mais movimento. E o final, né? Que eu adoraria ter visto um final realístico, de uma distopia mesmo. Teve um final fantasioso, místico, assim. É um livro muito místico. Tem muitas lendas, muitas coisas, assim. E tem aquela expressão Deus ex machina, sabe? Que é para se referir a uma história que tem uma solução inesperada e
mirabolante e muito fácil para resolver um problema. E eu senti que foi meio que isso, sabe? De repente o problema foi resolvido de uma maneira muito assim. Eu acho que se fosse um livro maior, com mais elementos que indicassem ao longo da leitura, que nos preparassem para esse final mais fantasioso, eu acho que seria mais interessante. Mas o livro foi meio realístico durante toda a jornada e no final assumiu o gênero da fantasia que ele é. Mas eu gostei. Acho que eu dei 3,5. 3,5 estrelas para esse livro no Scooby. E o último livro que eu li se chama E Foi Assim Que Tudo Mudou. Também é brasileiro. Deixa eu ver a autora. Thaís Bergman. É um livro, tipo assim, bem adolescente. Mas é um livro gostoso de ler. Eu acho que tem uma boa escrita, tem coisas engraçadinhas, tem romance. A protagonista tem um plano de fundo legal, porque ela muda, no começo do livro, ela muda de cidade, muda de escola, tentando começar uma vida do zero, depois que uma foto dela foi vazada na outra escola, né, na outra cidade. Ela perdeu a confiança dos pais, principalmente na mãe, e eles mudam de cidade para tentar recomeçar de volta, para dar uma vida nova para ela, porque estava sendo muito difícil continuar na mesma cidade com todo o bullying gerado em cima desse nude dela que vazou, sabe? Eu achei que foi interessante abordar os sentimentos que ficam dentro de uma pessoa que tem esse problema, né, que acontece uma coisa péssima dessas. Mas ao mesmo tempo eu achei que isso é abordado de uma forma leve, assim, gostosa de se ler. E acho interessante também que tem elementos do teatro, porque a garota, ela sempre gostou de fazer teatro e ela volta a fazer teatro nessa escola nova. Essa autora, ela fez uso de vários clichês, assim, gostosos de se acompanhar, e colocou alguns elementos desses clichês no livro dela. No geral, eu gostei, assim, não é nada que eu tenha me apaixonado pela leitura, mas consegui gostar, assim, me apegar aos personagens e mergulhar na história enquanto eu tava ouvindo. Mas foi isso. Quantos livros foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bem longe de ser 50 livros. Mas eu acho que para quem voltou esse ano a ler, é um começo. Grande parte foi audiobook, né? Que não é a mesma coisa que você fazer uma leitura visual ali do livro mesmo. Mas eu acho que o audiobook também é legal, ele também estimula a memória de um jeito diferente. Tenho gostado bastante desse formato, sabe? E acompanho também uma youtuber que escuta muito audiobook. Eu fui muito influenciada por ela, assim, a gostar de audiobook. Eu desenhei uma prateleira aqui no meu journal e coloquei o nome de todos os livros que eu tô lendo em sequência. E quero terminar a prateleira até o final do ano. Eu tenho que ler muito mais livro nessa outra metade do ano. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se quiserem compartilhar recomendações de leitura, livros que vocês acham que eu posso gostar, eu vou amar demais. Porque, como eu disse, eu tô procurando algo que seja pra mim 5 estrelas. Talvez eu, não sei, dê um tempo de ler fantasia, porque talvez fantasia pra mim não vai ser umas 5 estrelas nunca, e eu preciso ler alguma coisa mais séria, quem sabe, né? Eu tô voltando a conhecer a minha leitora, sabe? Por isso que eu voltei com livros que eu leria aos meus 17 anos, que eu leria tranquilamente, pra ver se eu ainda gosto, pra ver se eu mudei muito. E eu acho que, bom, ainda não tirei grandes conclusões, acho que eu ainda gosto
dos mesmos gêneros, mas talvez eu queira explorar outros, sabe? E é isso, muito obrigada a você que assistiu até aqui, essa falação toda sobre livros. E até o próximo vídeo. Tchau!